Glória a Deus. Às vezes, né, falam assim, né, o culto das 9h30 é um culto mais tranquilo, mas o que tem a ver o horário? Ah, pastor, porque eu acabei de acordar, então quando eu acordo, eu fico meio de mau humor. Se você era assim, meu irmão, pode mudar esse negócio aí. Você tem que acordar já assim, respirando um ar que Deus nos deu, e com alegria nós adoramos a Ele, porque não são as circunstâncias. Eu estou falando muito sobre isso, porque as pessoas têm permitido que as circunstâncias definam sua vida. As circunstâncias não podem definir nossa vida. Luta, vamos passar, estamos passando, mas olha o que eu disse no início, vamos passar, é só um tempo difícil, logo tudo volta ao normal, ou melhor, no nosso coração, no nosso interior, já tem que estar normal, porque nós sabemos no Deus ao qual nós temos crido, e é isso que define, que nos dá força, que nos dá esperança, que gera no nosso coração certezas, é a palavra, é a fé. E o tema é como vencer as tempestades da vida. Ah, pastor, eu não estava preparado para as tempestades. É legal. Nossa, como é legal, pastor. É legal sim quando a gente passa por algumas lutas. E essas lutas a gente consegue até estabelecer parâmetros para definir que alguns tipos de lutas nós temos respaldos naturais. Quando passamos uma luta financeira, um exemplo, e você fala assim, não, tudo bem, está passando um momento difícil, mas eu tenho ali um terreninho que eu recebi de herança, se eu vender o terreninho, minha vida está resolvida. Ou se eu vender meu carro, minha vida está resolvida. Então as pessoas, elas às vezes ficam em paz, enquanto parece que ela tem o controle da situação, ela tem um equilíbrio. Só que uma coisa interessante, antes a gente pensava assim, que lutas, nós como cristãos não deveríamos passar, porque olha, eu entreguei minha vida para Jesus, agora é tudo diferente. Mas nunca Jesus disse que no mundo nós não teríamos aflições, pelo contrário, Ele avisou assim, vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci, o Senhor Jesus disse. Só que a gente via que era pregado um evangelho, e me perdoe com todo respeito, agora era pregado um evangelho raso. E eu vou além, olha meu irmão, não vou falar como o apóstolo fala, continua me amando não, tá? Mas assim, tem pessoas que gostam do evangelho raso. Ontem nós estávamos numa reunião e nós discutíamos sobre isso, né? Sobre o novo tempo da igreja, né? Discutimos essa questão. A reunião não era com líderes religiosos, pastores, nada da igreja. Era uma reunião com o pessoal da área de mídia, de social, da área de rede social, para a gente entender como trabalhar, porque nós estamos permitidos trabalhar com 30% da capacidade total da igreja. Estamos fazendo 3 cultos por quê? Com a intenção que a igreja venha participar. Então, se pelo menos 150 pessoas vierem por cada reunião, nós conseguiríamos alcançar 450 pessoas. Nossa igreja tem mais de 1000. Então, nós entendíamos que as pessoas viriam. Mas, glória a Deus, algumas não vieram porque fazem parte do grupo de risco e é totalmente compreensível. Outras não vieram porque se acomodaram. Essa não é compreensível. Continua me amando agora. Mas outras estão vindo e glória a Deus pela vida que eles estão vindo. Então a gente sabe que no meio de um contexto de pessoas, nós temos todos os tipos de situação. Compreendemos em parte, mas estamos fazendo 3 cultos por isso. Só que nossa intenção é o quê? Primeiro, levar sempre a palavra de Deus na sua vida. Não importa se for via mídia, via YouTube ou presencial, mas nós queremos levar a palavra de Deus. Porque, meu irmão, se você ficar sem a palavra, você vai morrer. E não estou dizendo morte física, talvez até isso, mas morte espiritual. Então, o que me alimenta, o que me sustenta, o que define a minha fé, é eu ter um relacionamento diário com o Pai. E eu sei, até por experiência, não estou falando que é pelo Espírito não, por experiência, que muitas pessoas não estão nem lendo mais isso aqui, que se chama Bíblia, que é a palavra que nos sustenta. Muitas pessoas não estão lendo a palavra de Deus, e com isso a fé está esmurecendo. E isso nos preocupa como pastores. E Deus colocou no meu coração essa palavra sobre tempestade da vida. Por quê? Porque tempestade todo mundo vai passar. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sol nasceu para todos, né? Para todo mundo. Então, da mesma forma que o sol nasceu, a tempestade veio para todos também.
Sim ou não? Como diz meu amigo Bispo Edir Macedo. Então, queridos, a tempestade, o que ela representa? Momentos difíceis que nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida, na família, nas finanças, no ministério, na vida profissional, no casamento. A gente vive momentos difíceis, todo mundo, e isso não é pecado você viver um momento difícil. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo os seus propósitos, os seus decretos. Então, em tudo Deus tem propósito. Diga comigo, em tudo, mais forte, em tudo Deus tem propósito. Amém? Então, muitos são os motivos que nos levam a passar pelas tempestades. E aí eu preciso entender, tempestade, ela é Deus que dá? É o diabo? Sou eu? É natural? O que é? Existe uma situação hoje, talvez essa palavra há 3 meses atrás, ela caberia para algum tipo de pessoa. Alguns estariam passando por algum tipo de problema, outros não. Estariam vivendo um outro nível, bem com a família, bem financeiramente, bem com o Senhor, bem com a igreja, bem em tudo, e glória a Deus. Mas hoje, nós não podemos deixar de destacar que todo mundo está passando um problema em comum. Nós vivemos uma situação que veio para todos, de repente, que é uma crise mundial, através de um vírus que não entro no mérito agora se ele foi obra do homem, conspiração ou permissão de Deus, não vou entrar nesse mérito. O que a gente não pode deixar de entender é que o negócio existe, e essa situação que existe ocasionou outras coisas, gerou pânico, medo, pavor, gerou, enfim, isolamentos, um monte de situação na vida do povo. E talvez pessoas estão nos assistindo ou estão aqui presencialmente e não conseguem entender aonde Deus poderia ter propósito nisso. Eu já ouvi líderes religiosos, vou falar mais claro, pastor, dizer sobre uma situação que assim, como pode Deus permitir uma situação dessa? Mas vamos lá. Primeiro, uma situação que quero falar. Existem situações, existem tempestades que nós provocamos. Diga assim, tem tempestade que o homem provoca. Tem tempestade que o homem provoca. Como assim, pastor? Por tomar decisões erradas. Esse mês nós estamos vivendo um decreto. Que mês que é esse? Mês da decisão. Poucos sabiam disso, hein? Mês da decisão. Mês de maio é o mês da decisão. Nós decidimos se avançamos ou recuamos. Nós decidimos. Ah, pastor, não é bem assim. Como não é, meu irmão? Você que manda na sua vida. Você define. Você quer voltar? Por mais que eu chegue como um líder, pegue na sua mão e fale, vamos. Mas se aqui dentro não gerar no seu coração o desejo de avançar, ninguém vai conseguir te levar junto. Tem que ser gerado aqui dentro. Por isso que a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. O que está fluindo do seu interior? Então, tem tempestade que nós provocamos por decisões erradas. Tipo, pastor, sem consultar a Deus. Agimos pela emoção. Isso acontece muito, sabe? Tem pessoas, eu conversava com o pastor Rafa esses dias, falava sobre adolescência, né? E a gente conversou, se ele estiver me assistindo, ele lembra disso. A gente falava sobre isso. Eu falava assim, Rafa, nós já fomos adolescentes, eu já fui adolescente. Então a gente procura pessoas, até hoje, um filho, ele procura um pai e fala assim, pai, eu posso fazer tal coisa? Eu falo, não vai. Aí ele vai aonde? Na mãe. Então é normal que muitas vezes nós, adultos, e o que eu vou falar agora não é para você, e nem para quem está nos assistindo, é para alguém que passou na rua. Muitas vezes nós, adultos, temos atitudes de adolescentes. Porque a gente ouve um não, e a gente começa a procurar outras respostas, até que aquela resposta traga conforto ao nosso coração. Estou falando alguma mentira? Ainda bem que tem um barulho de alguma coisa aqui, porque senão estava um barulho de mosquito. Amém. Então, nós não consultamos a Deus, ou não nos atentamos a sinais que existem tempestades provocadas por pessoas também que estão perto de nós, e a gente não percebe o sinal, a gente entra junto.
Agora, o diabo também pode provocar tempestade? Claro, o propósito dele é destruir. Ele não pode tocar nas nossas vidas, mas ele pode provocar situações, criar cenários, manipular pessoas sob o domínio dele. Porque quando a pessoa fica sob o domínio de Satanás, quando ela perde o equilíbrio, quando ela perde a sobriedade, quando ela perde o seu emocional, e perceba, meu irmão, que esse vírus, essa situação, essa pandemia, ela veio para matar, sim, veio para matar, não importa se é conspiração, ou se é obra do capeta, não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar isso para o apóstolo nas quartas-feiras, já aproveito para te convidar, tema, tudo está sendo preparado, o apóstolo está pregando uma palavra rica para as nossas vidas. Então, mas voltando, não importa de que forma, mas ela veio para destruir. E o que ela tem feito? Abalado o emocional de muitos. As pessoas estão com seus emocionais abalados. Essa situação, essa causa, essa pandemia, ela tirou o mundo do eixo, no meu ponto de vista. Existe crise política no mundo todo, não é só no Brasil que está rolando, não. Você vê nos Estados Unidos o Trump, com alguns governadores, mesma coisa, em outros países também, na Itália, etc. No mundo todo, saiu do eixo a política. As finanças nem se fala, a economia nem se fala, mexeu com um monte de gente, empresas, situações. E aquelas pessoas estão em casa, muito mais. Então o diabo também pode criar uma situação para provocar destruição. Eu estou falando de uma outra opção de tempestade. Mas também existem as tempestades permitidas por Deus, por muitas razões, mas eu vou citar duas. Por que Deus pode permitir uma situação dessa, pastor? Por que Deus pode permitir? Primeiro, talvez para nos corrigir em algo errado da nossa vida que nós estamos vivendo. E vem aqui um pouquinho, entenda o que eu vou te falar. Verdade ou não, o mundo estava vivendo de um jeito, como se Deus fosse um empregado, um escravo. A igreja vivia isso. Não, Deus tem que fazer, Deus não tem que fazer nada, Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é Deus. Aleluia! Então Deus está mostrando que Ele é Deus. Ele é Deus. O ser humano é uma criação de Deus, que aqueles que têm a oportunidade de ouvir a palavra de salvação, passa a ser filho, co-herdeiro com Cristo. E glória a Deus por essa oportunidade que nós temos. Então Deus permite para nos corrigir em algo, corrigir o ser humano em algo. Ou também, existe um outro ponto de vista. Talvez também para nos elevar a um nível superior, espiritualmente falando, para forjar a nossa vida, para nos preparar para outras lutas, outras batalhas, outras situações, sabe? Então Deus, Ele trabalha como Ele quer, Ele é Deus, Ele é o absoluto, Ele é Senhor, e não cabe a nós, criatura, ficar indagando Deus, por que Deus permite? Não cabe a nós. O certo, querido, é que todos nós enfrentamos tempestades, todo mundo enfrenta tempestade. O que é tempestade, pastor? Adversidades, todo mundo enfrenta. E essas adversidades, elas desafiam a nossa fé. É aí que começa a gente entender o objetivo. A adversidade desafia a nossa fé. Porém, os momentos difíceis que nos assustam, eles podem ser usados por Deus para que tenhamos as experiências mais profundas com Ele, né? Independente dos motivos que nos levam a essas experiências. Você quer ver uma coisa? Eu vou rapidinho, não estava na minha mensagem, mas o Espírito Santo ministrou meu coração. José. José era um jovem ali com um sonho, Deus tinha dado sonho para ele, e ele simplesmente compartilhou o sonho com seus irmãos, e aconteceu um monte de coisa na vida de José. Você conhece a Bíblia mais do que eu, então você sabe que por causa de uma túnica que o pai lhe deu, por causa de sonho revelado, de que Deus tinha mostrado para ele, os irmãos dele cataram ele e jogaram ele numa cisterna. Mas pastor, José não fazia parte do sonho, do projeto de Deus? Não só fazia, como fez parte. E depois ele foi levado como escravo. Depois ele foi comprado por Potifar, e por manter sua lealdade, sua fidelidade, ele foi levado para o cárcere, para a prisão, porque a mulher de Potifar queria dar umas bitoquinhas nele. E aí ele não quis, ele saiu fora. Meu irmão, quanta situação José passou, você fala assim, pastor, mas era a permissão de Deus? Sem dúvida.
Porque se não fosse, Deus já tinha resolvido a situação. Ali Deus trabalhou o caráter de José, forjou José, mostrou José realmente a posição e a autenticidade daquele que serve a Deus em fidelidade. Foi permissão de Deus. Aí eu ouço gente falar aí nas mídias sociais, como Deus pode permitir isso? Meu irmão, presta atenção, vai, se liga aí, vai. Sabe, a maioria das tempestades em nossas vidas, elas são inesperadas, não marca a hora. Às vezes Deus manda profeta, né? Que nem quando mandou com Ezequias, ei, arruma a tua casa aí, meu. Arruma a tua casa que logo, logo, ó, bau. Então, existem situações que a gente recebe até uma orientação, uma direção. Mas a maioria das tempestades vem. Eu morava com a minha avó, aqui na Vila Prudente, próximo à Avenida Anhangamelo. A rua, ela é uma rua baixa, ela vem aqui do Alto da Moca, mas ela desce até Anhangamelo, só que ela faz uma curva, ela fica abaixo do nível da avenida. Todas as vezes que chovia forte, nossa casa enchia de água, sempre enchia de água. E o meu quarto, ele ficava assim, nível da rua. Eu lembro que quando chovia, eu ficava com a janela aberta vendo se a água estava subindo. E a água às vezes chegava assim, 2 dedos na minha janela. E se um caminhão passasse na Anhangamelo e fizesse aquelas ondulações, a água jogava, eu tinha que fechar a janela correndo. Fora isso, de madrugada quando chovia, meu avô já era de idade, eu tinha 14 anos, mas eu já dirigia. Ele tinha um fusquinha, um táxi. E eu lembro que todas as vezes que chovia forte, eles me acordavam, Rony, tira o carro do vô. Eu tinha que sair correndo, porque senão a tempestade nos alcançaria. O carro dele não tinha seguro, fusquinha. Na época não existia isso, seguro. Acho que tem gente que nem sabe o que é fusquinha, né? Não tinha seguro, nada. Então a gente sempre tinha que ficar preparado para a tempestade. Diga assim comigo, preparado para a tempestade. Mas a gente não sabia quando chegava, porque era aquele verãozão, solzão, um dia fritando, né? Aquele sol lindo, céu aberto, e de repente a noite virava tudo e a água subia de um jeito, num nível, irmãos. Então assim, chovia, tinha que tirar correndo, e o que era legal, a aliança dos vizinhos, porque todo mundo saia gritando, água subindo na rua, e todo mundo tirando os carros, subindo, saindo, tal, fechando as comportas, porque a tempestade ia pegar. A tempestade, elas são inesperadas, a gente não esperava isso. Nós estávamos vivendo o mês de março, fizemos o start com um projeto, com um plano, né, de crescimento, alcançar vidas, e de repente chegou uma tempestade. E essa tempestade, ela não atingiu só a igreja, ela atingiu nossa vida pessoal, ela atingiu o nosso ambiente de trabalho, ela atingiu o emocional, familiar, né, atingiu um monte de coisa. Nós estávamos preparados para ela? Não. Sabe por quê? Porque tudo estava bem, tudo ia bem. Sabe, querido, a tempestade chega de surpresa, não manda recado. E nós devemos estar preparados. A tempestade, o próprio nome já diz, ela chega de forma intensa, não é uma garoa, não começa uma chuvinha, mas ela já chega de forma intensa, já abalando mesmo. E isso nos causa o quê? Isso abala o nosso interior, nosso emocional, abala. Porque ela chega de uma forma, com aqueles trovões, aqueles relâmpagos fortes, que dá até medo, né? Começa aquelas coisas assim, então, e a tempestade em todas as áreas chega assim, com uma notícia que você ouviu, com uma ligação que você recebeu, né? Com alguém falando algo, né? Como infelizmente ontem teve um irmão nosso, aqui da igreja, que perdeu um irmão dele, de carne, que morava sozinho, ele faleceu, sozinho num banheiro, ninguém sabia, foram achar o corpo sexta-feira. Imagina a situação daquele irmão, que é irmão nosso aqui, da Vida Nova, e ele ouviu uma notícia dessa quando a polícia abriu, porque ele chegou, mexeu lá na porta e falou, não, vamos chamar a polícia. A polícia abriu a porta, chegou no banheiro, a pessoa caída morta, já 3 dias já. Então imagina, isso é uma tempestade. E posso falar uma coisa para você? Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Nossa, pastor, você está profetizando desgraça? Claro que não, meu irmão. Eu estou te trazendo ao mundo a realidade da vida. Nós ainda estamos vivendo num mundo. Logo, em nome de Jesus, espero que logo as trombetas soem e leve uma igreja sem rugas, sem mácula, para viver eternamente com o Senhor. Porque lá não haverá morte, lá não haverá ranger de dentes, lá haverá só adoração, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. As tempestades chegam, às vezes um divórcio traumático,
né? Às vezes um cônjuge de repente fala, estou indo embora. Eu sei, talvez você já ouviu histórias assim, ou talvez até já viveu isso. Aqui na rua que eu moro, na Jabuticabal, aqui na Moca, eu me lembro de uma família que a família revista, sabe aquela família perfeita? E de repente eu era pequeno, minha mãe fala assim, sabe o pai de fulano? Ele foi embora, ele cansou da vida dele normal, foi virar andarilho, catou e subiu. Nunca mais ninguém viu ele. É traumático. E temos que estar preparados para isso. Amém? As tempestades muitas vezes fogem do nosso controle. Essa que nós estamos vivendo hoje, está sob o seu controle? Sim ou não? Claro que não. A gente está aí realmente totalmente dependente e confiante em Deus. Porque se antes você não confiava, ou tinha um probleminha nessa questão, agora, meu irmão, ou você confia, porque não tem muito o que você fazer não. Esse vírus, eu estava vendo uma reportagem falar, que ele, salvo engano, ele é 1 milímetro de um fio de cabelo. Você já parou para pensar o tamanho do desgraçado? Bicho desgraçado, mano. 1 milímetro do fio de cabelo. Como vamos ver essa praga? Porque se a gente visse, né? A gente batia nele, chutava, jogava, pegava lisoforme nele. Ah, desgraçado. Ah, verdade ou não? Eu faria isso com o maior prazer. Ah, se faria. 120 quilos pulando em cima da cabeça dele. Com certeza. Ah, essa praga, essa pandemia tem que engordar para a gente engordar. Mas vamos lá, não vou entrar nesse mérito não. Ai, Jesus. Mas a gente, povo, como cristãos, o que fazer diante dessa tempestade que estamos vivendo? Qual deve ser nossa atitude para enfrentarmos as tempestades? E nesse texto, que eu vou pedir para você ler em casa, por causa do tempo, Atos, capítulo 27, do versículo 21 a 40, a gente aprende que Paulo, a gente aprende nessa passagem que que o apóstolo Paulo, ele, acima das nuvens negras, dos dias de adversidade, sempre haverá esperança para o povo de Deus. Eu vou dar uma resumida nesse texto. Paulo, ele estava sendo levado para a Itália, ele ia para Roma para ser apresentado a César como prisioneiro. Colocaram ele num navio com outros prisioneiros. E nesse navio, eles saíram rumo a Roma. E nesse navio, eles iam rodeando algumas cidades de Chipre, de Lista, porque eles não entravam em alto mar preocupados, se cuidando para não pegar tempestades. Mas num determinado lugar, alguns dias depois navegando, a Bíblia diz que através de um sonho, Deus falou com Paulo e avisou Paulo, fala para esse povo não sair de Chipre, porque eles não vão conseguir suportar a tempestade. Deus havia dado aviso. Olha a condição de Paulo, prisioneiro, sendo ainda um instrumento nas mãos do Senhor. Olha a situação de Paulo. Às vezes a gente não entende, né? Ou a gente julga, eu sei que não é você, eu que julgo só. A gente julga a situação de uma pessoa, falando assim, ia lá, o que ele está vivendo. Mas se Deus está permitindo aquilo porque Ele quer alcançar alguma pessoa. Então, meu irmão, vamos parar de sermos juízes, porque a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque não é legal ser julgado pelos outros. E ali Paulo, ele precisava, era plano de Deus sim, que ele fosse aprisionado e que ele fosse levado até Roma. Então já subentende-se diante disso, se o plano de Deus era levar Paulo até Roma, aquele navio, e eu vou ler só essa parte aqui, abra comigo aí em Atos 27. Atos 27. Deixa eu lembrar o versículo aqui. Versículo 21. Atos capítulo 27. Versículo 21. Diz assim. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, colocando-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus,
de quem eu sou e quem a sirvo esteve comigo. Olha, meu irmão, Deus, pode fechar sua Bíblia, Deus esteve com Paulo em todas as situações da vida dele. E mesmo que ele estava na condição de prisioneiro, ele não murmurou contra Deus, ele não reclamou. Pelo contrário, ele entendeu que Deus o usaria aonde quer que fosse. Nessa situação que estamos vivendo na pandemia, nessa situação que hoje não conseguimos congregar com o povo presencialmente, nessa situação que estamos vivendo, entre aspas, como prisioneiros do mundo natural, nós somos como Paulo, profetas que precisamos levar a palavra a quem quer que seja. Glória a Deus, pode aplaudir mais forte o Senhor. Paulo, ele era odiado, sabe por quê? Paulo, ele era odiado por ensinar que o único que pode salvar era Jesus. Meu irmão, é mais ou menos assim. Por que falam mal da igreja? Por que falam mal de pastor? Sendo que a única coisa que a gente faz é querer levar salvação às casas. Mas metem o pau. Por quê? Porque, meu irmão, a questão ela não é natural, ela é muito mais profunda que isso, ela é espiritual. Porque o diabo sabe que enquanto nós tivermos voz, enquanto nós tivermos condição, enquanto nós podemos pagar o aluguel daqui, comprar equipamento, nós vamos continuar pregando o evangelho da salvação a quem quer que seja e diante de qualquer circunstância que seja. Aleluia! Várias ocasiões, por causa da mensagem que ele pregava, ele foi preso, espancado, açoitado. E uma dessas situações aconteceu em Jerusalém. Ele foi acusado falsamente de muitas coisas e agora está sendo levado como prisioneiro. Sabe, querido? E é interessante que você leu comigo que Paulo no início, no versículo 21, ele falou assim: vocês deveriam ter me dado ouvido. Por quê? Eu estou pegando só texto, depois você lê na sua casa, mas lá no versículo de 9 a 11 do capítulo 27, Paulo foi orientado por Deus e advertiu que aquela viagem seria um desastre, mas o centurião chamado Júlio, que era o líder lá, o que estava levando os prisioneiros, ele não lhe deu atenção. O centurião deve ter pensado assim: Paulo deve conhecer muito bem de Pentateuco, de Bíblia. Paulo não manja de navio, navegação ele não sabe nada. Então, eu prefiro dar ouvidos ao meu comandante, ao cara que está tocando o navio lá, eu prefiro dar ouvido a essas pessoas. Mas Paulo disse: olha, é melhor vocês não saírem de Creta, não era Chipre, Creta. É melhor vocês ficarem, porque haverá uma tempestade muito forte e nós vamos ter muitas perdas. Sabe, e Júlio, ele desprezou o aconselhamento de Paulo. Ele desprezou e prosseguiu. Às vezes, nós enfrentamos tempestades porque nós não queremos acatar conselhos. É aquilo que eu falei. Somos adultos com atitudes de adolescentes. Sabe, às vezes vamos buscar um conselho, não precisa ser com um pastor, mas com alguém que você respeita, alguém que você sabe ver que a pessoa tem seriedade. E aí você vai buscar um conselho, a pessoa fala assim: olha, não faz isso, é melhor você esperar um pouco, deixa tudo isso acalmar. Eu vou perguntar para outro: pastor Odete, o que a senhora acha? Mas ela não falou que foi conversar com o apóstolo antes, a pessoa, não falou para isso. Aí a pastora Odete tem um outro ponto de vista. Não, a resposta dela é ideal. Não é que a resposta é ideal, é que trouxe conforto ao coração da pessoa. Trouxe conforto. E uma coisa interessante, eu tinha um discípulo, ele hoje não mora mais no Brasil, e ele já vinha com buscando aconselhamento e com a resposta já para mim. Ele fala: você não acha, pastor, não é assim, assim, assim? Você está falando? Não, ele falou: Deus me disse. Eu falei: se Deus te disse, quem sou eu para dizer alguma coisa? Se Deus disse, está dito. E só tomou na cabeça, irmão. Você é louco. Apanharam tudo que é lado, você conhece. Apanharam tudo que é lado. Então, às vezes nós passamos por tempestade por não queremos conselhos. Não queremos conselhos. Apesar do conselho que Paulo deu, o centurião Júlio não ouviu. E qual foi o resultado? Tiveram que enfrentar uma grande tempestade, o navio naufragou, E assim acontece com a vida de muitas pessoas. Hoje estamos vivendo um momento de tempestade, estamos no meio da tempestade muito grande.
Pastor, mas eu tenho que ter medo no meio da tempestade? Claro que não, meu irmão. Ou você crê que o seu comandante não é um homem natural, não é um presidente, não é um governador, mas o nosso comandante é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou não cremos em nada. Não estou dizendo que não devemos ouvir aquelas autoridades estipuladas por Deus, claro que não. Mas, meu irmão, nosso nível está muito acima desse raso, que eu estava até falando, me perdoe, eu estava falando e mudei o assunto, na reunião que tivemos sobre mídia social, algumas pessoas falavam assim, sabe o que é, pastor? É que tem muita gente pregando uma palavra rasa, e as pessoas gostam de palavra rasa, palavra assim, eu disse bem claro na reunião, vocês me perdoem, se eu precisar pregar uma palavra rasa, dentro do nível que eu tenho, né, que eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu estou aprendendo a cada dia, mas se eu precisar só para que a mídia cresça da igreja, não conte com a minha pregação. Eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a homem. Mas eu sei que Deus vai honrar, porque Deus sabe do trabalho que a gente faz sério nesse lugar. Cada decisão que tomamos não é baseada somente em resultados, mas é baseado na direção que Deus tem dado ao apóstolo. Amém. Por isso, meu irmão, é só para tranquilizar teu coração, quando a gente fala que está aberto o culto presencial, nós não estamos forçando, não. Pelo contrário, nós queremos te encorajar para você vencer o medo. Porque essa situação que está na tua vida, está te trazendo tanto medo, que você não está percebendo, você está indo para o naufrágio. Me perdoe, não é forçando não. Como não, pastor? Você está forçando indiretamente. Se é assim, então que seja. Já quer pensar assim, pensou. Amém? Então, queridos, amém, glória a Deus. Mas você que faz parte do grupo de risco, não venha, é você não. Eu falo claramente. Mas você que não faz, a gente toma os cuidados, irmãos. Ontem eu fiquei aqui, com o pessoal desinfestando, a palavra certa. Não é infectando, é desinfestando mesmo, eu fui ver isso aí. Certeza. Desinfestando. Amanhã ficaram 1h30, 2 horas aqui jogando produto aqui, tanto é se você pisar na parte de piso, está tudo escorregando lá fora, cloro e etc, porque a gente tem cuidado, não somos insensatos, não somos pessoas negligentes. É obrigatório o uso de máscara? Claro que é obrigatório o uso de máscara, a gente não deixa ficar próximo, por isso que a diaconia tem que ficar atenta. Ontem eu vi aqui no culto da Zion, foi até o pastor Rafa, falei, ficar de olho na molecada. Você não vai ficar pertinho do outro, né, se abraçando, porque a gente tem vontade mesmo. E eu até brinquei com o apóstolo, hoje a gente faz o papel do tio chato, né? Não é legal, mas é para o bem de todos. Então a igreja está aberta para até 30% do seu limite de capacidade. Ou seja, 180 pessoas. Ainda dá tempo de você fazer parte do culto das 11h30, dá tempo de você fazer parte do culto das 19 horas, só mande uma mensagem no WhatsApp para a gente ter o controle. Ah, pastor, mas se eu não mando mensagem, decidir na hora, vem, meu irmão, se couber, você entra. Eu espero que não caiba, de verdade, eu queria chegar para você e falar tchau, tchau, vai ser online. Entendeu? Eu espero que não caiba. Pô, pastor, é porque eu quero ver isso cheio, dentro do limite. Amém? Mas vamos lá. Mas no versículo 11, a Bíblia diz que o centurião, ele acreditava mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então, a tribulação, ela precisava decidir. A tribulação precisava o quê? Diga comigo, decidir. Olha só, meu irmão. Deus usa profeta para falar com você. E você está acreditando mais no comandante na tribulação. Ó, Deus está falando aí, hein? Presta atenção. A tribulação precisava decidir. O comandante precisava decidir. Decidir o que, pastor? Houve orientação de Paulo sobre não prosseguir, ou prosseguir ignorando a direção do vento. O vento, olha que interessante. Ia falar mais para frente, mas o relógio está me forçando a correr aqui. O vento, ele não demonstrava sinal de tempestade. Você vai ver que a Bíblia fala que eles estavam, era o vento do sul, um vento calmo, tranquilo, não tinha sinal de tempestade. Ou seja, o comandante, sendo um homem preparado, a tripulação tendo toda a experiência dela, eles estavam vendo o quê? As circunstâncias naturais, não havia sinal de tempestade.
Ei, mas Deus havia usado o profeta, Deus havia usado Paulo, um apóstolo, para dizer: não faça. Oh, meu irmão, você precisa ouvir a palavra de Deus mais como um conselho na sua vida, do que ficar ouvindo homens por aí. Ninguém está livre ou imune de ser atingido pela tempestade. Mas uma coisa é certa: a maioria do povo, a maioria, nem sempre consegue discernir a vontade de Deus. Nem sempre consegue. Lembra que eu falei que as aparências enganam? O comandante do navio, a tripulação do navio, versículo 13. A Bíblia diz que estava soprando brandamente o vento do sul. Não havia sinal de tempestade. Aí ele levanta um Paulo da vida. Quem assistiu Vida Kids viu o nosso Paulo aqui quinta-feira, né? Isso é louco. Eu estava na câmera filmando aqui, eu precisei sair da câmera e ir lá atrás para rir. Porque eu balançava, a câmera tremia. Tanto que eu ri. Eu falei para o pessoal do Kids que não vai ser mais Vida Kids, vai ser stand-up agora aqui. Então vocês viram o Paulo aqui ensinando, né? O Alex ali, mostrando que o Paulo, onde ele nasceu, Tarso, Roma, falando. Meu irmão, isso é riqueza. A igreja está fazendo tanta coisa boa e tem gente perdendo. Tem gente começando a assistir programas, lives de outros lugares. Não estou dizendo que você não possa, pelo amor de Deus. Mas nós estamos levando riqueza, alimento que vem da origem para você. Amém? Isso aí é para dar cutucada mesmo. É para você não ir para outras lives não, assistir as nossas. As circunstâncias externas ali fizeram que os responsáveis, ou seja, o centurião, o comandante, né, supor que tudo estava bem, mas logo, né, o brando vento transformou numa tempestade. Como acontece geralmente, gente, quando a gente não obedece a palavra de Deus, tudo está bem, mas de repente você dá uma pisada na casca de banana, já era. Pastor, por que esse pisar na casca de banana? Porque banana não é para jogar no chão. Se estava no chão, você escorregou porque você jogou. Amém? Para mim encaminhar para o final. Os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. 2 eu citei aqui só. Primeiro, a tempestade provoca medo. Não tem jeito. Se você está num ambiente, por exemplo, num sítio, começa aquele vendaval, aquela chuva, aqueles raios. Você sabe que não tem para-raio. Aquilo já traz medo. Você já começa a ver onde se proteger. Verdade ou não? Então, a tempestade provoca medo. Por quê? Porque ela é maior que nós. A tempestade ela é maior que nós. A causa do desespero, a causa dos tripulantes, olha só o que eu vou dizer agora. A causa do desespero dos tripulantes não era a tempestade. O desespero dos tripulantes não era a tempestade. Sabe qual era o problema? Era a falta de fé. O que tem te trazido desespero no seu coração? A pandemia? A crise econômica social? O desgraçado do vírus? O que tem trazido pânico no seu coração? É isso? Isso é a causa? O maior problema não é esse. O problema é a falta de fé. Precisamos alimentar a nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria da tempestade, mas o perigo maior que eles enfrentavam, presta atenção você que está em casa. O perigo maior que eles enfrentavam não era a fúria da tempestade, mas era a incredulidade que estava dentro deles. O maior perigo das nossas vidas, meu irmão, não é o que está acontecendo aí fora não. É o fato de morrermos na fé ou nos tornarmos incrédulos. Esse é o maior perigo, porque essa rota, esse caminho vai te levar para o inferno. Dura a palavra, hein, pastor? É, para mim também. Mas é essa palavra que gera vida. Essa palavra que traz despertamento. Então o problema não é as circunstâncias. O problema é a falta de fé que você está no teu coração. E é a incredulidade que tem tomado tua vida. E quando isso acontece, o medo prevalece. A fé desaparece.
e aí o chicote estrala. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. E para perder esse medo, eu preciso confiar na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Pastor, ora por mim. Pastor, líder, irmão. Não vai resolver. Isso é uma atitude sua, é a decisão que você tem que tomar. Ou acredita ou não. Ou acredita ou não. E o segundo conflito é achar que estamos sozinhos. Outro pensamento que nos ocorre em meio à tempestade é esse: que estamos sozinhos. Nos sentimos como crianças indefesas, solitárias. Sentimento de que Deus não se importa conosco. Pensamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Sabe, querido, as tempestades, elas são pedagógicas. Que isso, pastor? Sim, são pedagógicas. As tempestades são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. O povo aprendeu mais no deserto do que quando estava na terra prometida. Então, às vezes Deus permite deserto, permite sim. E eu louvo a Deus por passar por esses tempos, porque a gente aprende. Eu passei por muito deserto, e creio que você também. Eu contava ontem na live uma situação que eu estava um momento bom com Deus. Sabe aquele tempo que você não precisa chegar na ceia para pedir perdão pelos seus pecados? Eu estava no meio do mês e tranquilo. Meu termômetro na fé, ótimo. E um dia, eu estava saindo do meu serviço, falei para Dani, falei, amor, eu vou até Guarulhos, na prefeitura, e eu vou de moto, vou aproveitar que está calor, eu estava de terno, falei, vou aproveitar que está calor, vou lá rapidinho, 5 horas da tarde, a prefeitura ela fechava às 8, eu fui, meu serviço não deu certo lá, deu tudo errado, mas eu voltando, feliz com Deus, e ali na Dutra, estava uns 90 por hora, e eu falava assim, olhando o horizonte, assim, o sol se pondo lá no oeste, eu falava, Deus, que dia lindo, como o Senhor é maravilhoso, olha o vento do sul brando na minha vida, que dia maravilhoso, que dia lindo. De repente, solta a barra estabilizadora da minha roda da frente da moto, cai, trava a minha roda e me joga no meio da Dutra. E eu comecei a rolar, eu tenho todo o braço marcado aqui, se ralando, e falei, eu preciso parar de virar para me ver, ter o controle, eu perdi o controle de tudo. E eu coloquei essa mão, até comi um pedaço do meu punho aqui, para me parar de rodar. E quando eu via um ônibus passando desse meu lado e um caminhão desse lado assim, eu falava, hoje eu vou morrer. Tudo estava bem, a tempestade chegou inesperadamente. E aí eu peguei e falei, hoje eu vou morrer. E eu segurando, e aí passando tal, e a moto foi arrastando até o acostamento. E eu levantei no meio da Dutra, os caminhões vindo, eu fazendo assim para eles, vai, passa. Saía um, vinha outro. Falei, eita Deus. Eu sei que eu corri assim, consegui sair daquela situação. Não dá para contar todo o testemunho, mas esse dia foi um dia da minha vida, irmão, um dia terrível. Porque ninguém me deu carona, ninguém me socorreu. Eu ligava para minha mulher, aquele celular abençoado dela, sempre funciona. Aquele dia ela não me atendeu. Eu ligava para o meu sogro, para ver se ele me ajudava. Não vou nem reclamar, ele deve estar assistindo também. Não me atendeu. E eu falei, então eu vou a pé. E eu vindo a pé, eu deixei a moto naquele CCR. As pessoas, o cara falou assim para mim, não pode deixar. Eu falei, meu, mas você quer que eu faça o quê? A moto tá tudo torta, eu estou tudo sangrando, eu preciso resolver, eu buscar um carro. Ele, não pode. Ele falou, não, então deixa aí, vai, você vem rapidinho. Eu falei, volto. Aí naquela época não tinha Uber, né, essas coisas, se ligava táxi, não tinha, mas me deram um monte de cartão de taxista, eu ligava, você tá por onde? Aí eu tô na Casa Verde, aí eu tô no centro. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, então eu vou a pé. Aí eu saí vindo a pé. Aí tem um posto antes de entrar na Maluf, tinha um cara abastecendo, eu parei lá e falei, desculpa, eu acredito que o senhor vai pegar essa nem Maluf, né? O senhor não poderia me dar uma carona, eu sofri um acidente de moto e tal. Ele falou, não, eu não vou pegar a Maluf, eu vou para a Zona Oeste. Quando eu falei, não, obrigado, eu continuei andando, aí daqui a pouco o abençoado, ele sai e vai para Maluf, assim, né? Eu falei assim, meu Deus, nunca mais eu ajudo ninguém nessa vida. Porque eu falei, não é possível, só comigo, né, meu? E aí eu continuei a pé. Quando eu estava subindo o viaduto, daqui a pouco vem 2 caras me assaltar ainda. Aí eles vieram, aqueles nóia que fica ali, né? Vieram me assaltar. E aí meu celular estava tudo rachado, né? Era um iPhone, não lembro qual era o iPhone, mas tudo tela, mas ele funcionava. Eu tentando ligar para Dani, para o meu sogro, e nada de atender. E aí os caras veio esse celular aí. Ai, naquela hora, eu falo para vocês, irmãos, perdi a paz. Eu catei uma madeira, falei, vem me roubar,
Porque aí eu falei, não deu. Aí eu corri atrás deles, porque eu fiquei com muita bronca. E aí eu sei que depois lá na Celso Garcia me peguei um táxi, consegui ir para o escritório, paguei o taxista, fui para cá, enfim. Então as tempestades, elas acontecem do nada. E a gente tem que estar preparado para isso. Você nunca está preparado para uma queda, um acidente. Você nunca está preparado para uma morte. Mas você tem que estar preparado aqui dentro, sabendo que é Deus em quem nós confiamos.